Conhece o novo Google? Sabe que ferramenta foi adicionada a ele e como isso pode, com certeza, ajudar a você encontrar informações de forma muito mais inteligente, rápida e ultra filtrada? Bom, hoje nós vamos trabalhar com um recurso que foi implantado recentemente no Google, na inteligência artificial, e você vai ver que é muito fácil você usar, mesmo que você tenha mais de 60 anos. E o objetivo da aula de hoje é usar o novo Google para achar rapidamente o que deseja com a ajuda da inteligência artificial. E para a gente poder, então, dominar esse assunto, nós basicamente teremos que passar por 6 temas. Como eram as buscas, as pesquisas no Google? Segundo tema, como mudou as buscas e quais as vantagens para o uso do dia a dia? Como ativar o modo novo do Google para receber informações mais selecionadas? 4. Como fazer uma pesquisa com a inteligência artificial do Google? Quinto passo, ou quinto tema, como fazer uma pergunta à inteligência artificial? E o tema 6, como ouvir a resposta ao invés de simplesmente ler. Bom, então, para a gente dominar aqui o uso da inteligência artificial, o primeiro tema que a gente vai falar é como eram as buscas antes no Google. Basicamente o seguinte, vamos entender então como eram as buscas no Google, né? Eu falo eram, porque o Google ele está colocando agora esse novo recurso que eu vou falar, mas e eu já estou falando como se fosse no passado, porque em muitos celulares já está assim. Talvez você não tenha percebido, tá? E é o seguinte, imagina o Google. O que o Google é? O Google é um buscador, né? Imagina, por exemplo, que o Google eu entrei na biblioteca. Eu sei que a biblioteca tem tudo lá. Todo o conhecimento do mundo. Eu entrei na biblioteca e tem alguém lá dentro. Esse alguém, ele sabe onde está cada folha de conhecimento. Se eu faço uma pergunta para essa pessoa que está dentro da biblioteca, ao invés dele me falar o que ele sabe, ele vai lá, pega a página, a folha na biblioteca e me entrega. Olha, toma aqui. Aqui está o que você está procurando. Então, conseguiu mentalizar? Imagina você entrando na biblioteca, uma biblioteca onde tenha tudo do mundo inteiro, né? Existem bibliotecas enormes, né? Principalmente lá fora, gigantes, né? Existe, por exemplo, a Biblioteca Internacional. Imagina que existe uma pessoa ali naquela biblioteca que atende ao público e que quando você faz uma pergunta a essa pessoa, por exemplo, o que é a teoria da evolução? Aí você chega lá, pergunta para aquela pessoa e ele, ao invés de te falar o que é, ele vai lá no livro, na página, abre o livro e te dá a página. Tá aqui, ó. Você pode ler aqui esta informação. Bom, você mentalizou isso? É exatamente isso que o Google fazia. Ele sabia onde estavam todas as páginas da internet no mundo, como se fossem livros enfileirados e organizados. E a partir do momento que você ia lá naquela barrinha e digitasse lá o que você queria, o que o Google fazia? Ele ia nessa página, como o rapaz da biblioteca que vai no livro, na página específica que tem aquela informação, e em milésimos de segundo ele entregava, então o Google entregava aquela página que nós conhecemos como site, para você poder ler aquela instrução. Bom, tá bom, Joe. Eu entendi que o Google, ele é como o rapaz da biblioteca que sabe onde estão todas as páginas. E a partir do momento que eu peço a ele um determinado tipo de informação,
ele não me traz o livro, mas ele me traz a página, a folha que fala aquilo lá, que já ajuda muito. Mas aí que está o ponto. Quando uma pessoa ela é inteligente, quando a pessoa ela tem conhecimento, o que normalmente ela faz quando você pergunta a ela determinada informação? Ela vai buscar no livro para poder te mostrar? Ó, lê aqui. Normalmente ela não faz isso. O que ela faz? Ela fala usando o repertório que ela tem gravado na cabeça. E exatamente isso que mudou nas pesquisas do Google. E eu já vou falar já já. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento que você pesquisa dentro do Google, ao invés dele falar segundo o que o Google acha, ele vai buscar o que um determinado site ou uma determinada página faz. Quer ver? Vamos ver isso na prática? Deixa eu abrir aqui o meu celular. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui que eu tenho que desmarcar uma opção para a gente fazer juntos. Só um segundo. Então, vou mostrar aqui o Google. Vou mostrar o Google para vocês. Vem cá. Uma coisa muito importante, galerinha, muito importante, é colocar o celular na tela inteira, tá? Se você não colocar o celular na tela inteira, vai ficar difícil você ler aí no pedacinho em cima no celular, tá? Tem que colocar ele deitadinho, bonitinho assim, ó, para eu poder ficar na tela inteira, tá? Muito bem, então, ó, vou abrir aqui o Google tá aqui, e eu vou dar um toque nele, tá? E vou fazer uma pesquisa, tá? Vou fazer uma pesquisinha aqui. Quando eu clico aqui em cima, aparecem as coisas que eu já pesquisei, que eu vou usar junto com vocês, e eu digito aqui embaixo, não é isso? Então, eu vou digitar. Então, por exemplo, notícias do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Tá lá. O que acontece aqui, gente, quando eu pesquiso no Rio de Janeiro? Notícia no Rio de Janeiro. Ele traz páginas. Tá vendo? Essa é uma página. Que página é essa, gente? É a página do G1. Não é isso? Falando sobre notícia. E aqui embaixo, outra página. Últimas notícias do Rio de Janeiro. Aqui embaixo, gente, outra página. Notícia do Rio de Janeiro. Aqui ele está me mostrando, na realidade, como o rapaz dentro da biblioteca que sabe onde está a página e me mostrando aqui, ó. Toma aqui a folhinha da página que é o que você deseja. Então, qualquer coisa que você pesquise aqui em cima, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar a página falando sobre isso. Só que não é só isso, né, gente? Não é só isso. O Google, de forma maravilhosa, ele tem uma coisa chamada filtro. Então, por exemplo, eu coloquei notícias aqui. Ele encontrou as páginas. Mas vamos supor que eu queira ver vídeos de notícias. Aqui em cima, eu posso filtrar e tocar em vídeos. Ele vai trazer só vídeos. Perfeito? Tá lá. Vídeos de notícias, né? Tem operação policial e tal. Enfim. Aqui são os vídeos. Lá em cima, eu posso colocar, por exemplo, apenas Rio de Janeiro e tocar aqui, ó, em imagens. Então, eu vou digitar ali em cima, Rio de Janeiro. Ao invés de notícia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ok. Aí, aqui em cima, ó, eu vou tocar em imagens. Aí vão ter fotos do Rio de Janeiro. Aqui em cima, então, você tem o quê, gente? Tem filtros. Eu posso tocar, por exemplo, notícias. Para ter notícias do Rio de Janeiro. Tá lá. Mas, veja bem, tudo isso que ele está encontrando aqui estão em páginas. Por exemplo, onde está essa foto aqui? Está na página Melhores Destinos. Onde está essa foto aqui embaixo? Está na página Wikipédia. É como se ele soubesse onde está tudo, pegasse essa informação e entregasse assim, ó, toma aqui essa página que tem o que você está procurando. Lembrando que você pode sim filtrar lá em cima. Digitei, quero só foto, toque em imagens. Quero só vídeos, toque em vídeo, né? Por exemplo, às vezes você quer uma música e quer ouvir a música. Então você pode colocar o nome da música, tocar em vídeos e vai ter aquilo lá. Realmente é muito, muito bom.
Só que o Google, ele resolveu realmente ser uma pessoa inteligente. Então, como eu falei, quando você faz uma pergunta para uma pessoa, o que essa pessoa faz? Ela basicamente, ela não vai buscar uma página e vai te mandar você ler. Não. Ela vai demonstrar a capacidade intelectual que ela tem. Então, nesse caso, é isso que mudou. Mas antes disso, deixa eu só mostrar aqui, que é um conteúdo que eu já coloquei. Como eram as buscas do Google. Você acabou de ver. Ele mostra basicamente páginas. São sites que você toca no link e ele abre a página. Isso está falado, então não tem mais o que falar aqui. Vou tirar isso da lista. Então, desmarquei. Tá lá, risquei da lista. Agora, como mudou as buscas e quais as vantagens? Bom, pela minha analogia que eu coloquei, eu tô quase acabando de falar aqui como mudaram as buscas, tá? É o seguinte, gente. As buscas, elas mudaram porque agora, quando você pergunta, o Google ele está adquirindo inteligência. Isso está em movimento, tá, gente? Não está ainda completamente construído. Ele está construindo essa inteligência, onde ele vai buscar informações e vai adaptar a resposta. Quando um aluno, né? Eu faço, além de ter uma comunidade de alunos que gente do Brasil todo faz parte, eu ainda atendo presencialmente aqui no Rio de Janeiro. E quando um aluno ele me faz uma pergunta presencial, eu olho nos olhos dele e uso aquilo que eu sei, as minhas habilidades intelectuais que eu adquiri nesses 16 anos ensinando um público com mais de 60 anos e adapto para quem está falando. Por exemplo, se eu estou falando com a minha filha que fez uma pergunta, a minha linguagem vai ser uma. Se eu estou falando com o meu aluno, né, que ainda está aprendendo a ser independente, a minha linguagem vai ser outra. Se eu estou falando com a minha esposa, a minha linguagem vai ser outra. O Google ele está adquirindo essa inteligência e você vai ver na prática o que mudou especificamente. Só que qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que ao invés de você ficar engessado e ele mostrar só uma página em relação ao que você está lendo, ele vai buscar várias fontes e vai dar uma resposta. Que é basicamente o que alguém faz. Quando você pergunta o que você acha importante para chegar na fase da terceira idade com saúde, cada pessoa vai falar uma coisa. Por quê? É a experiência do que ela viveu e experiência do que ela aprendeu, certo? E aí que está o ponto. Quando o Google ele adquire inteligência, ele vai pegar um apanhado de muitas informações e vai definir para você uma resposta. E isso é fantástico. Ele não vai ficar engessado só numa narrativa que alguém escreveu em uma página. Ele vai pegar várias informações e vai colocar isso para que você leia de uma forma mais interessante, de uma forma mais profunda e principalmente mais selecionada, fazendo com que você, inclusive, ganhe tempo. Porque às vezes o que você quer, às vezes você leu 15 páginas, 50 páginas, um livro inteiro para achar um único pedaço. Eu acho que essa até é algo que as pessoas pagam para ter inteligência. Eu vou explicar. A pessoa pode simplesmente ir no YouTube, por exemplo, e ficar aprendendo coisas aleatórias para ser independente no celular. Né? Dona Vânia, por exemplo, da última vez falou, olha, sempre fiz isso, nunca fiquei independente. Mas, quando você tem um curso especializado em fazer isso, o objetivo é que as informações fiquem fechadas e só tenha exatamente aquilo que a pessoa precisa para ser independente. E aí que está o ponto. O que o Google vai fazer? Ele vai catar as informações que está baseado na tua pergunta, vai reunir tudo e vai colocar só aquilo que é mais importante numa frase pequena. Você vai ver isso na prática.
Você vai ver isso na prática. Como o Google ganhou inteligência em relação a isso. Tá bom? E principalmente como você faz também para usar, certo? Para isso melhorar o seu dia a dia. Beleza? Então, ó, falei aqui, falei das vantagens, né? Acabei de falar aqui. Mudou porque as buscas, ele vai buscar uma informação como se tivesse uma pessoa falando, tá? A ponto de você ter dúvida se é o Google que está falando ou se é uma pessoa. E a vantagem é que essa informação ela não vai ficar só presa a uma narrativa gigante que alguém está querendo, escreveu. Mas principalmente ele vai selecionar os pontos mais importantes e vai entregar para você o ponto alto, tá? Como alguém inteligente que filtra as informações e passa para você só aquilo que lhe interessa. Por isso é tão importante você aprender o novo Google, o Google com inteligência artificial. Então esse segundo ponto está falado. Você sabe que agora o Google não vai só entregar para você uma frase, desculpa, uma página para você ler toda. Não. Ele vai filtrar as informações e vai trazer para você, numa narrativa própria dele, aquilo que você está procurando. Beleza? Como ativar o novo Google. O Google com inteligência artificial, que vai fazer você ganhar tempo e encontrar aquilo que você deseja rapidamente. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é tocar no Google. O segundo passo é tocar no botãozinho aqui, ó, no pictograma de laboratório, que está no canto superior esquerdo do celular. O terceiro passo é marcar essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela vai ativar a inteligência artificial do Google. E só, gente, só. Você pode basicamente, inclusive, se você quiser, tocar aqui em teste um exemplo, só para você ver como é que funciona. Eu vou dar um toque. O que aconteceu? Ao invés do Google, né, buscar um site, ele aqui é uma pergunta que foi feita, né? Aqui, ó. Os cães adoram as bolas de tênis por várias razões. É um teste que o Google fez. E aqui embaixo, ao invés dele ir num site para buscar essa informação, ele gerou uma resposta, tá? Para... Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Para essa afirmação, tá? Ou essa pergunta, né? Porque foi pergunta que foi feita ali em cima. Aqui é a resposta do Google. E quando você toca aqui em mostrar mais, o que vai acontecer? Vai trazer aqui, ó, o que o Google falou sobre isso. Então ele fala, né, das presas, exercício, estilo sensorial, são inúmeros motivos que fazem os cães gostarem de bolas de tênis, tá? Isso é só um teste. Então, novamente aqui, ó, quero ativar a inteligência artificial do Google na pesquisa. Eu toco no Google, depois eu toco aqui em cima, ó, nesse pictograma de laboratório aqui em cima, e depois ativo essa bolinha. Nada a mais, gente. Toca nessa bolinha aqui embaixo para ela ficar bonitinha, azulzinha assim. Acabou. É só isso que você precisa fazer para ativar o SGE, tá? Essa inteligência artificial generativa na pesquisa. Beleza? Muito bem. Então, deixa eu voltar lá na minha listinha e marcar mais um item aqui. Marcar mais um item aqui. Esse item aqui, ó. Como ativar o modo novo do Google para receber informações mais selecionadas, que no caso é com a inteligência artificial. Então, você tem dentro do Google agora, depois de ativar isso, um filtro mais inteligente, onde ele vai levar para você, tá, o que há de melhor naquelas informações. Ok, gente? Então, muito bem. Agora, próximo tema aqui. Como fazer uma pesquisa com a inteligência artificial do Google. Então, o Google lançou isso, ele não pega agora só mais uma folha e bota na sua frente e leia. Como que eu faço utilização dessa inteligência artificial? Lembrando que você precisa fazer o passo anterior. Você precisa ativar a bolinha lá da inteligência artificial. Então, vamos nós. Vou abrir aqui o Google.
e vou dar um toque na barra de pesquisa. Então, vou fazer uma brincadeira. O que veio primeiro? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Será que tem resposta para isso, gente? Vamos ver? Então, o que você tem que fazer depois de digitar? Você toca aqui embaixo, ó, na lupinha, né? Se você quiser também, você pode dar um toque aqui, ó, aqui em cima, logo abaixo do que você digitou. E ele vai dar a resposta. Olha só que coisa importante aqui, ó. Tá vendo aqui em cima que não tinha antes e agora tem? O principal botão dessa inteligência artificial é esse aqui, ó, o gerar. A palavra gerar é chave, tá? Para você utilizar a inteligência artificial do Google. Quando você tocar ali, o Google vai utilizar a inteligência artificial. Então eu vou dar um toque aqui. O que vai acontecer? Ó? Ele já está gerando, tá vendo? Ele está gerando e está ali a resposta. Ó. As respostas diretas é que o ovo veio primeiro. Os ovos mais antigos surgiram através dos peixes e anfíbios, animais que, enfim. Aqui tem a resposta que o Google deu, tá vendo? Ó? Ele não está me trazendo um site simplesmente. Ele está trazendo uma informação. Mas mais do que isso, ele traz de onde ele tirou isso. Porque, olha só, quando eu vou trazer para você, tá? Quando eu vou trazer para você uma informação nova, não basta dizer para você que é de determinado jeito. Eu preciso provar, eu preciso mostrar para vocês que isso existe. Imagina se eu estou falando assim, agora o Google tem uma inteligência artificial, tá? A gente é maravilhosa, você consegue fazer muitas coisas. Tá bom? Tchau, beijo, fica com Deus. Pô, Diogo, tá de brincadeira, tá fazendo perder tempo aqui? Não, eu preciso mostrar para você como isso mudou, por que que é importante, o que você ganha com isso, e agora vamos meter a mão na prática aqui, né? Então, o Google faz a mesma coisa. Ele não está falando só que a informação aqui que ele achou é uma informação. Não, ele dá a fonte. E aí você pode perceber aqui embaixo que, ó, quando ele achou essa resposta, uma resposta otimizada, logo aqui embaixo ele está mostrando alguns sites que dão base naquilo que ele está falando. Deixa eu girar aqui para o lado. Ó. Tá lá, ó, tá vendo? E se você rolar, você vai ver que, ó, aqui tem um outro parágrafo aqui que ele chegou à conclusão. Ó, tá vendo aqui? Ó, no entanto, uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Que história é essa, gente? Caramba. Mas tem uma setinha aqui embaixo, tá vendo essa setinha aqui no final desse parágrafo? Quer dizer que é a fonte dele. Tá lá, quando eu toco, ó, aí, ó. A fonte dele, o Jornal Terra. E aí, se você continuar rolando, você vai ver aqui, ó, outro parágrafo. E sempre, ó, você viu quantos parágrafos são? 3 parágrafos, gente. Super curtinho, te dando a informação direta, não precisa procurar em vários sites. E ele ainda traz aqui, ó, a fonte também, a setinha, certo? E é assim que você faz uma pesquisa no Google. Vou voltar aqui. Muito bem. Ok? Vou fazer uma outra pesquisa com vocês. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Como aprender algo novo pode ajudar pessoas com mais de 60 anos. Vamos pegar aqui. Será que o que vocês estão fazendo aqui agora ajudam vocês? Vamos lá? Então, eu vou dar um toque aqui, ó, no Google. Vou dar um toque na barra de pesquisa aqui em cima e vou digitar. Como aprender algo novo ajuda pessoas com mais de 60 anos. Pô, 50 não, quero 60. 60 anos. Aí que tá, ó. Ele já tá gerando, tá vendo, gente? Ó, ele já tá gerando e vai aparecer aqui, ó. Ele não tá me dando um site, ele tá me dando uma resposta. Preste atenção nisso. Ele já gerou a resposta. E aí, o que eu tenho que fazer aqui, gente, depois da resposta? Existe mais informação aqui para baixo. O que eu tenho que fazer, gente? Toque em mostrar mais. Quando eu dou um toque, aparece lá, ó. Aprender algo novo pode ajudar as pessoas com mais de 60 anos a manter-se ativas, realizar um objetivo de vida, melhorar a autoestima, manter a qualidade de vida e autonomia. A ginástica cerebral pode ajudar a melhorar a concentração, a atenção e a memória. Tá vendo lá, gente? Super, super nichadinho, sem muita informação, onde você precisa lá ler folhas e folhas para chegar a uma conclusão.
Você pode, por exemplo, pegar ali, quero uma receita a receita mais gostosa de bolo de chocolate. Ele vai mostrar uma coisa ali, que eu não testei ainda não, tomara que seja gostoso mesmo. Mas você pode fazer pergunta e essa resposta, ele não vai jogar você para uma página, ele não vai ser o cara da biblioteca que vai pegar uma folha lá dentro dos livros e vai trazer para você ler aqui, ó. Se você não achar, eu pego outra folha. É isso que o Google fazia. Mas não. Agora ele pega lá vários sites. Peraí, estou pensando. Ó, toma aqui, ó. É isso, isso. É fantástico, fantástico, fantástico. Vamos fazer mais uma pesquisa, bora lá. Vamos lá. A gente precisa se ambientar nisso. Então, ó, outra perguntinha. Como participar de uma comunidade ajuda o público com mais de 60 anos a ser mais feliz? Tá? Como participar de grupos? Né? Como vocês, os meus alunos aí tem uma comunidade de alunos, como vocês participarem dessa comunidade de alunos, né, que nós temos, ajuda vocês a serem mais felizes. Então, vamos lá. Vou dar um toque aqui na barra no Google. Vou tocar na barra de pesquisa aqui em cima e vou digitar lá, ó. Como participar, já até coloquei aqui, ó. De uma comunidade ajuda os idosos a serem mais felizes. Tá lá, ó. Ó, uma coisa muito importante aqui, gente. Uma coisa muito importante. Ele não gerou resposta, tá vendo, ó? Isso aqui não é a resposta dele ainda, ó. Por quê? Porque a palavra gerar tá aqui em cima. A palavra gerar tá aqui em cima. E eu falei, toda vez que ela estiver aparecendo, eu tenho que tocar. Por quê? Porque é nela que vai gerar a resposta da inteligência artificial. E eu vou dar um toque. Quando eu toco, a inteligência artificial traz aqui uma resposta. Lá, ó. A participação em atividades sociais pode ajudar os idosos a preencher o vazio emocional, fortalecendo os laços com a comunidade e com as outras pessoas. O engajamento social também contribui para a saúde mental. Gente, quem participa da nossa comunidade de alunos, quem está aqui com a gente, não é assim que você se sente? Você não se sente pertencendo a um grupo onde todos nós nos ajudamos, né? Eu estou aqui como um colega, um amigo, para ajudar, não acima de vocês. Então, assim, é exatamente o que o Google falou aqui, e é a pura verdade. A pura verdade. Quando a gente tem proximidade, como eu tenho com a nossa comunidade de alunos forte, né, que isso realmente é uma coisa que é maravilhoso. Então, o próprio Google, ele gerou aqui uma resposta inteligente, onde a gente pode buscar isso. E ele busca isso, ó, ele botou aqui onde ele tirou, tá? E existe aqui exemplos de onde você pode ter essa participação em grupo, tá? Então, realmente é maravilhoso, tá? Bom, vamos pegar outra coisa aqui. Por que aprender a usar o celular de forma correta pode ajudar o público com mais de 60 anos? Vamos ver o que o Google fala? Vou abrir o Google, né? Eu estou fazendo justamente para você entender as fases ali da pesquisa nova, tá bom, gente? Então, vou tocar aqui na barra de pesquisa e vou digitar. Por que aprender de forma correta usar o celular pode ajudar o público com mais de 60 anos? Eu já digitei, né? Tá aqui embaixo, ó. Vou dar um toque. E tá aqui, ó. Tá vendo que ele não mostrou a resposta. Ele não mostrou a resposta, gente, tá? Não mostrou a resposta do Google, tá? Aí você tem que... Eu tô falando não do Google, perdão. Mas da inteligência artificial. Então eu tenho que tocar aqui em gerar, aqui em cima. Ok? Tá lá. A tecnologia pode ajudar os idosos a manterem-se mentalmente ativos e a combater a solidão. O celular permite que as pessoas se comuniquem facilmente, o que é importante para os idosos, que podem assim manter-se em contato com as famílias, os familiares, amigos e cuidadores, né? E aí tem várias outras coisas, né, que a tecnologia providencia, né? Ele mantém-se informado, conversa com pessoas, lê, joga, pesquisa, desenvolve a curiosidade, que é algo que a gente tem mais quando é mais novo, né? Então isso com certeza estimula, né, a melhor relação interpessoal entre as pessoas. Então vou voltar aqui e agora você já aprendeu
a fazer uma pesquisa com a inteligência artificial do Google, tá? Então eu vou dar uma riscadinha aqui. A pergunta aqui agora é como fazer uma pergunta. Diogo, quero fazer uma pergunta à inteligência artificial do Google. Como é que eu faço? Você abre o Google e faz uma pesquisa, tá? Vou colocar aqui, ó. Liste 10 coisas, 10 atividades semanais que o idoso não deveria deixar de fazer. Tá lá. Percebemos que assim como a gente vai no Google, né, pesquisa algo, ele pode, né, te entregar aqui uns sites, mas se você quer a inteligência artificial, você dá um toque aqui em gerar. Tocou em gerar, ele vai trazer para você lá, ó. Ele colocou, baseado na resposta da inteligência artificial, exercício físico, ginástica e alongamento, estimular a memória, que é o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo coisas novas, praticar jogos, mexer com plantas, ouvir música, passear, dança e pintura e costura. Que beleza! Só que o que você tem que perceber aqui, ó, que é o que eu vou ensinar agora. No final do resultado do Google, tem uma barrinha aqui, ó, que é faça outra pergunta. É como se você estivesse perguntando para o Google uma outra coisa. E é exatamente isso. Você digita ali. Aí eu vou colocar aqui, ó, liste agora 20. Aqui. 20 atividades. Aí eu toco nessa setinha aqui do lado, ó. Olha lá. Aí ele agora trouxe mais coisas em relação ao que eu perguntei. Tá? Então, aqui, logo abaixo, depois que você leu lá o resultado da pesquisa da inteligência artificial, logo abaixo tem aqui, ó, faça outra pergunta. Basicamente, você vai tocar aqui e vai digitar a outra pergunta que você deseja. Beleza? É isso. Então, é assim que você faz. Acabou a pesquisa, você vem aqui embaixo, vai ter a barra para fazer outra pergunta. Como fazer uma pergunta? Acabou. Está entregue, você já sabe fazer essa pergunta que está no final da lista. Agora é o seguinte, como ouvir a resposta ao invés de ler? Eu tenho aqui alunos independentes que têm mais de 90 anos. E às vezes a letra não ajuda muito no celular, mesmo ele aumentando. Então ele às vezes ele prefere ouvir o conteúdo que está aparecendo ao invés de ler, né? O que você faz então? Quando você faz uma pesquisinha lá no Google, acabei de fazer aqui, sempre vai ter na parte de cima isso aqui, ó. Acabei de fazer a pesquisa, né? Você dá um toque em ouvir. Ele vai falar tudo o que está escrito abaixo. Essa é outra vantagem da inteligência artificial. Tá lá. Ok? Cadê? Foi? As atividades que os idosos podem fazer: exercícios físicos, ginástica e alongamentos, estimular a memória, praticar jogos de mesa, mexer com plantas, ouvir música e cantar. Beleza, eu vou fazer outra pesquisa aqui, ó. Cadê? Vou colocar, diga algumas piadas interessantes. Beleza, o pessoal tá falando. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Maravilha, maravilha. O pessoal tudo ativo aí, ó. Ó, vou abrir aqui o Google e vou digitar aqui, diga algumas piadas interessantes. Aí eu vou pedir aqui para gerar, né? E aí o que você faz? Ó, aqui tem algumas piadas, né? Aí o que eu faço depois que ele traz as piadas? Eu toco em ouvir aqui, ó, pro Google contar. Tá lá, ó, vou tocar. Aqui estão algumas piadas interessantes. Um homem condenado à morte está à espera da sua execução, quando um padre se aproxima e diz: "Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para si." O homem responde:
Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Piada sem graça do Google, meu Deus do céu. Bom, olha só. Entenderam, gente? Quando você faz a pesquisa, né, pela inteligência artificial do Google, você consegue basicamente ouvir aquilo que você pesquisou.